Oficialmente, bom dia a todos vocês, né? Vamos seguir aqui nas nossas aulas de direito das sociedades empresariais. Eu vou precisar de uma certa ajuda de vocês, só para que eu me ambientalize. Eu sei que eu já comecei sociedade simples, já, não foi? Falei do 997, falei do artigo 999. Alguém me ajuda? Professora, Falei onde? professora, Oi, bom dia, tudo bem? A senhora tudo. pode falar sobre os contratos agora, a forma de contrato, se eu não me engano, das sociedades. Agora só um menino pode. Oi, Pro, bom dia. Bom dia, amor. Nós paramos onde a senhora pediu para lermos o artigo 997, onde vai versar sobre contrato social para a sociedade cooperativa Massa, simples, nome me coletivo e achei, me limitada, viu? achei. Obrigada, gente. Obrigada, Disponha. Laura e o Ilma e todos que se pronunciaram aí. Então, deixa eu replicar aqui para vocês. Eu vou pedir que vocês mantenham os áudios desligados. Quando eu compartilho a tela do slide, eu fico sem acesso ao chat. Então, vocês já sabem dessa instrução minha desde a semana passada. Caso queiram perguntar, utilizem o áudio. De vez em quando eu vou voltar para o chat para dar uma olhadinha, mas caso a pergunta seja urgente, você pode ativar o áudio para que a pergunta seja feita. Direito das sociedades. Pronto. Só para que a gente reinicie aqui o nosso conteúdo, e já falando sobre sociedade simples, eu já tinha feito, então, desde a semana passada, um resumo das classificações das sociedades que nós falamos já de diversos temas sobre cada sociedade, e sobre a sociedade simples, vocês já sabiam que esta é uma sociedade personificada, não empresária. É uma sociedade que, em função de ser personificada, adota nome empresarial. O nome empresarial pode ser ou do tipo firma ou do tipo denominação. Então, vocês verificarão qual foi a escolha no contrato social. Trata-se também de uma sociedade de pessoas, é uma sociedade contratual, que, portanto, se constitui e se dissolve mediante contrato social, e os sócios respondem pelas obrigações sociais sempre, 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 de maneira solidária e ilimitada. Entretanto, o contrato social, conforme artigo 997, inciso 8º, vai estabelecer se essa responsabilidade é subsidiária ou não. Fluímos também nas informações e diferenças entre sociedade simples pura e sociedade simples impura. E aí acabei a aula te dizendo o seguinte: o primeiro artigo do capítulo de sociedade simples é um artigo muito importante, pelo seguinte: esse artigo será aplicado para todas as sociedades contratuais. Então, vocês me lembraram aí que eu contextualizei essa informação da seguinte maneira: se eu te pedir para você elaborar um contrato social de qualquer sociedade que utiliza essa forma de constituição através de contrato, porque você sabe que algumas sociedades se constituem e se dissolvem por estatuto, é o caso da comandita por ações, é o caso da anônima. Então, a sociedade que se constituir por contrato social precisa, no contrato, compor cláusulas mencionando determinadas informações. E aí eu te disse que para constituir um contrato de uma sociedade em nome coletivo, de uma sociedade em comandita simples, uma sociedade limitada, até a própria sociedade em conta de participação e a sociedade em comum, seguiremos as regras do artigo 997. Essa aplicação desse artigo vai acontecer
ou porque o próprio capítulo da respectiva sociedade menciona o 997, ou por omissão. Se não mencionar, aplique as regras da sociedade simples. É o caso, por exemplo, da sociedade em comum e da sociedade em conta de participação, que não mencionam propriamente o artigo 997, mas diante da omissão, vocês já sabem que eu me valho subsidiariamente das regras da sociedade simples. Já na sociedade em nome coletivo, a gente tem a citação direta lá pelo legislador, dizendo que o contrato social da em nome coletivo será respaldado conforme o artigo 997. Então, para você conhecer esse conteúdo, vamos a ele. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Então, veja bem, só por esse caput, você obtém a seguinte informação. O contrato social vai ser elaborado por cláusulas. Algumas cláusulas estipuladas pelas partes. Pois não? Ave Maria. Pronto. Tô dizendo que esse silêncio é estranho, professor. Tô dizendo, você fica defendendo esse cara. Era exatamente o que eu ia dizer. Misericórdia. Misericórdia. Isso é coisa de mulher, não é de homem fazer, não, professor. Nada disso. Deixa eu ler. Eu vou proteger ele de novo, mais uma vez, seu perturbado. Vambora. Olha o preconceito, Matheus. Deixa o rapaz. Bora. Vocês adoram a nigriagem. Na hora da seriedade ficam aí, perturbando o meu juízo. Bora aqui. Então, o contrato social, ele é composto por algumas cláusulas estipuladas pelas partes. Essas cláusulas são chamadas de cláusulas dispositivas. Mas o contrato também é estipulado por cláusulas que existem em função da exigência da lei. Essas cláusulas são as chamadas cláusulas cogentes. Então, as cláusulas dispositivas são as cláusulas fruto da vontade das partes, e essas cláusulas decorrem naturalmente da autonomia da vontade das partes. Não se esqueçam que o contrato envolve não só o que a lei exige, mas também esse consenso entre as partes. Lembre-se também que o direito empresarial é um ramo do direito privado. Então, o que não está proibido, presume-se permitido. Eu não tenho aqui um artigo 997 de proibição. Eu tenho o seguinte, olha, no contrato social você vai ter que fazer constar, além de outras informações que vocês, sócios, quiserem, por favor, façam constar estas informações aqui. Quais são as informações? Inciso 1. Todo contrato social deve ter nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se for sócio, pessoa jurídica. Então, primeiro detalhe desse inciso 1, anote aí no seu caderno. A sociedade simples admite sócio, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Estou te dizendo isso porque nós vamos estudar, depois da sociedade simples, a sociedade em nome coletivo. Esta sociedade não admitirá sócio pessoa jurídica, mas a sociedade simples admite que eu tenha sócio pessoa física e ou pessoa jurídica. Inciso 2. O contrato social também deve mencionar a denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. O prazo pode ser um prazo determinado ou um prazo indeterminado. Essa informação constará no contrato social. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que nós estamos aqui formando uma sociedade simples pura. Isto é,
uma sociedade que exerce atividade típica de não empresário. Nós vamos constituir uma sociedade, aliás, constituímos no passado uma sociedade só na época da Copa do Mundo, e a atividade exercida por nós era a atividade de caricaturas. Então, quando os jogos aconteciam, principalmente quando os jogos aconteceram aqui na Fonte Nova, a gente ia para o local, fazia caricaturas das pessoas que pediam e anexava aí o mascote da Copa, aquele tatuzinho lá, a bola, que eu não me lembro mais como era o nome. E aí a gente entendeu que essas caricaturas envolvendo esses personagens da Copa e o tema Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, não fazia tanto sentido permanecer essa atividade depois que a Copa acabasse. Então, estabelecemos um prazo. A Copa do Mundo acabou, sei lá, dia 13 de julho. Então, essa sociedade vai existir até 30 de julho, não mais do que isso. Colocamos no contrato social. A sociedade será constituída e funcionará até 30 de julho de 2000, sei lá quando foi, 2016. Não, 2018. 2014, sei lá. 2014, não me lembro mais não. Foi a Copa da China? 2014, pronto, 2014. Passa tão rápido que eu até já me perdi. Enfim, se o contrato social quiser, pode eleger o prazo da sociedade por prazo indeterminado, por tempo indeterminado. Aliás, a maior quantidade de sociedades são criadas por prazos indeterminados. Só estou dizendo isso para você entender que, caso seja a vontade dos sócios, é possível constituir uma sociedade com determinação do prazo. Também é possível você constituir uma sociedade por prazo determinado e depois alterar essa cláusula do contrato social para constar o prazo indeterminado. Não há problema nenhum nisso. É completamente admissível a alteração do contrato social. Já falaremos mais um pouco sobre esse tema. Também é necessário que faça constar no contrato o capital da sociedade expresso em moeda corrente, podendo compreender cada espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Também precisa constar a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. Por exemplo, João é sócio da sociedade simples, ele contribuiu com 10 mil reais em dinheiro já integralizado, ou seja, já cedeu esse dinheiro, já entregou esse dinheiro à sociedade desde que a sociedade foi constituída. Maria, igualmente sócia, contribuiu com 20 mil reais através da cessão de 10 computadores e 10 impressoras, que totalizam o valor de 20 mil reais, com prazo para realizar ou para integralizar até 30 de junho de 2020. Ou seja, haverá informação de como os sócios participarão desta sociedade e haverá também informação de como esse investimento é traduzido em cotas. Por exemplo, João, que investiu 10 mil na sociedade, vai ter 10 mil cotas no valor de R$1, ou poderia ser 5 mil cotas no valor de R$2. Enfim, como esse capital vai ser transformado em cotas, em quantas cotas, eu não sei. É o contrato social que vai estabelecer o valor da cota e quantas cotas existem na composição daquele capital social. E, naturalmente, informará qual é a participação de cada sócio. Cada sócio tem quantas cotas? Aí eu posso ter sócios cotistas de igual parte, mas eu posso ter sócios com participações diferentes. A Bruna investiu 2 mil reais, Eugênio investiu 50, Matheus investiu 100 mil reais, Lécia investiu 80 mil reais. Não há problema nenhum. Agora, uma coisa é certa, a soma é certa. A soma dos investimentos dos sócios
comporão o capital social. Então, a soma dos investimentos dos sócios comporão o capital social. Quando eu somar os 2 mil de Bruna, com 50 mil de Matheus, de Eugênio, com 100 mil de Matheus, com 80 mil de Lessa, a soma desses investimentos comporá o capital social da sociedade simples, que é a sociedade que eu estou estudando atualmente. Também é necessário, se for o caso... E a avaliação pecuniária, professor? A avaliação pecuniária é avaliação em moeda, quanto vale. Então, o investimento não deve ser só em dinheiro. Se eu investir em objetos, esses objetos valem quanto? Qual é a valorização monetária? Pecuniária vem de dinheiro, de valor. Então, você investiu 50 mil em dinheiro, eu investi através da cessão de um carro. Aquele carro vale quanto? 50 mil reais, pronto. Esses bens que são aí cedidos pelos sócios para participarem da sociedade precisam ser bens valoráveis, ou seja, que podem ser avaliados mediante moeda utilizada no país. Isso é avaliação pecuniária. Também é preciso informar se algum sócio contribuiu por prestação de serviços. Então, às vezes, a gente participa da sociedade com dinheiro ou com bens, mas em algumas sociedades, nós admitimos que o sócio participe da sociedade com prestação de serviços. Uma dessas sociedades possíveis é a sociedade simples. Então, na sociedade simples, se eu não tiver dinheiro, mas os sócios quiserem que eu participe, por exemplo, sendo administradora, com os meus serviços de gestão empresarial, de administração empresarial, isso será possível. Na sociedade simples, sim. Agora, já anote aí, para você ir fazendo essas comparações e se acostumando com as outras sociedades, que nem toda sociedade permite a participação do sócio com prestação de serviços. Existem 3 sociedades que não admitem a participação do sócio mediante prestação de serviços. São elas: a sociedade limitada e as sociedades estatutárias, ou seja, a sociedade em comandita por ações e a sociedade anônima. Repetindo, a sociedade limitada, a sociedade em comandita por ações e a sociedade anônima não admitem participação do sócio mediante prestação de serviços. Só repetindo rapidinho, Bruna. Nem toda sociedade não admite a participação do sócio com prestação de serviço, é isso? Nem toda sociedade admite... Nem toda sociedade admite a participação do sócio através de prestação de serviços. Sociedade limitada, quais são as sociedades que não admitem a contribuição do sócio por prestação de serviços? Sociedade limitada, sociedade em comandita por ações, sociedade anônima. Essas não admitem a participação do sócio mediante prestação de serviços. As outras sociedades admitem. Então, numa sociedade em comum, eu posso ter algum sócio que tenha participado da sociedade mediante prestação dos serviços. Na sociedade em conta de participação, você já sabe que o sócio ostensivo é o administrador, quem investe é o sócio participante, sócio oculto. Na sociedade em nome coletivo, admitimos também que algum sócio participe com prestação de serviços. E na sociedade em comandita simples, também o comanditado é o administrador. Ele participa da sociedade não com investimento de bens ou capital, mas sim com os serviços de administração, de gestão empresarial. Agora,
Se eu te disser assim, Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali desejam constituir uma sociedade, considerando que os meninos fanfarrões, Cebolinha e Cascão, não têm dinheiro, nem bens suscetíveis de avaliação pecuniária ou de valorização pecuniária. Eles querem, então, só participarem da sociedade mediante prestação de serviços. Quais as sociedades eles não poderiam constituir? Ele não poderia constituir sociedade limitada, não poderia constituir sociedade em comandita por ações, nem poderia constituir sociedade anônima, ok? Podia repetir? De novo, caso concreto. Cascão, Cebolinha, Magali e Mônica querem constituir uma sociedade. Mônica, inclusive, se compromete a não dar coelhadas no sócio Cascão, nem no sócio Cebolinha, desde que eles funcionem direitinho na sociedade e sem chamá-la de dentuça, gorducha e baixinha. Considerando que os meninos fizeram esse trato, eles se reuniram em assembleia. Só que os meninos disseram que não tinham dinheiro nem bens suscetíveis de valorização pecuniária para se tornar sócios dessa sociedade. Só quem tem dinheiro aí é Magali e Mônica. Considerando o caso concreto, eu poderia fazer várias perguntas. A primeira pergunta que eu estou fazendo: que sociedade ou que sociedades esses sócios não poderiam criar? Aí você vai me responder. Considerando que Cascão e Cebolinha não têm bens e só queriam participar com a prestação dos serviços, eles não vão poder criar sociedade limitada, não vão poder criar sociedade em comandita por ações, nem vão poder criar sociedade anônima. Porque sem bens, sem dinheiro, eu tenho que admitir Cebolinha e Cascão sendo sócio com prestação de serviços. E a sociedade limitada não admite esse tipo de sócio, nem as sociedades estatutárias, que são a comandita por ações e a sociedade anônima. Até aí, tudo bem? Quais sociedades eles poderiam criar? Eles poderiam criar uma sociedade em comum, em conta de participação, simples, em nome coletivo, em comandita simples. Considerando que o objetivo deles é constituir uma sociedade em que todos os sócios respondam, e então só as meninas vão investir e os meninos vão prestar os serviços, que sociedade eles criaram, então, ou são obrigatoriamente, eles são obrigados a criar, considerando que só as meninas vão investir, que os meninos vão prestar os serviços, e que todos respondem, que sociedade é essa? A prova vem assim, viu? Que sociedade é essa? Repete aí, Bruna, por favor. Vocês estão olhando para onde? Misericórdia. Vou repetir, se errar, eu vou dar cascudo quando eu encontrar. Vou anotar aqui o nome de todo mundo que vai errar a resposta, para eu dar cascudo quando eu voltar. Imagine, professora do tempo da Arca de Noé, no cascudo e na palmatória. Vamos lá. Os sócios são 4. Os meninos não têm dinheiro para investir nem bens. Eles vão participar com prestação de serviços. E as meninas vão investir. Todos os sócios terão que responder perante terceiros. Todos os sócios terão que responder perante terceiros. E como os meninos não têm dinheiro, eles vão, então, administrar. E as meninas vão investir, mas todos respondem. Que sociedade necessariamente eles deverão criar? Sociedade, eu marcaria simples. Sociedade em comandita simples. Por que não pode ser sociedade em conta de participação? Olha,
tem que ser comandita simples, porque se as meninas investem e os meninos administram, as meninas são comanditárias e os meninos comanditados. E, professora, mas podia ser em conta de participação, em que as meninas investidoras seriam as sócias participantes e os meninos sócios ostensivos. Não, não poderia não, por um detalhe. Eu disse que todos respondem pelas obrigações sociais. Nessa sociedade, todos responderão pelas obrigações sociais. Pro, não tô ouvindo não, tá mudo. Tá mudo? Ah, agora voltou. Ela voltou. Beleza. O som tá bom porque eu tirei o fone. Tá tranquilo, professor. Só deu um bug que sua voz parou de funcionar, mas voltou. Eu vou repetir, sem problemas. Olha, vocês conseguiram ouvir a resposta? Se trata de uma sociedade em comandita simples, em que as meninas investidoras são comanditárias e os meninos administradores comanditados. Mais um detalhe, mas se as meninas são as investidoras, não poderia ser também uma sociedade em conta de participação, em que as meninas funcionariam como sócias participantes e os meninos funcionariam como sócios ostensivos? Não, não poderia. Por um detalhe que eu tive que dizer na questão para você não responder errado. Eu disse que todos responderiam perante terceiros, não sócios. Se eu fosse formar uma sociedade em conta de participação, as meninas, sócias participantes, não seriam responsáveis perante as obrigações sociais. E os meninos, sócios ostensivos, responderiam em seus próprios nomes e sob sua exclusiva responsabilidade perante terceiros. Por isso que a resposta é uma só: sociedade em comandita simples. Todo mundo me entendeu? Entendi, por causa do tipo de administrador e de investidor, não é isso? Eu tenho administrador e eu tenho investidor, mas eu tenho aí necessariamente a informação de que ambos respondem perante terceiros. Porque se eu não te dissesse isso, você ficaria em dúvida entre conta de participação e comandita simples. Eu tive que te dizer isso para você eliminar a conta de participação e escolher tão somente a sociedade em comandita simples. Os administradores, eles são, como se fala, eles são limitados, não é isso? Voltando aí, rememorando aquela aula da responsabilidade dos sócios, lembrando da nossa escada, eu coloquei que na comandita simples nós temos duas classes de sócios: os comanditários, que respondem no limite do seu investimento, e os comanditados, que respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, ok? Voltando aqui para o nosso cenário da sociedade simples. Eu falei isso porque eu estava te explicando que os sócios poderiam contribuir através da prestação de serviços. Estava no inciso 5º do artigo 997. Ainda no 997, inciso 6º. Oi. Só te perguntar aqui um negócio. Quando a senhora falou aqui que alguns sócios poderiam contribuir com prestação de serviço, certo? Nesse caso, vai depender do tipo de sociedade para responder perante terceiro? É isso que eu entendi. Não, por aí.
Não, o que eu quis dizer foi que eu estou estudando sociedade simples, mas que nem toda sociedade admite a participação do sócio com prestação de serviço. Na sociedade simples, e voltando para a sociedade simples, na sociedade simples eu admito o sócio que participe, mesmo que ele não tenha dinheiro, ele pode contribuir com a prestação dos seus serviços. Quanto à responsabilidade desses sócios na sociedade simples, qualquer tipo de sócio responde solidária e ilimitadamente, considerando que eu estou estudando uma sociedade simples. Não confunda essa possibilidade de contribuir com participação de serviços, mediante prestação de serviços, com tipo de responsabilidade. Não é porque contribuiu com dinheiro ou com prestação de serviço que a responsabilidade vai ser diferente. Não é por isso. Na sociedade em comandita simples, sim, mas na sociedade simples, não. Na sociedade simples, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente, seja quem participou com dinheiro, quem participou com bens, quem participou com prestação de serviços. Agora eu entendi. Obrigado. Inciso 6º. No contrato da sociedade simples, eu também preciso encontrar quais são as pessoas físicas, naturais, incumbidas da administração da sociedade, bem como os seus poderes e atribuições. Eu quero que você copie aí um detalhe importante. Eu sei que já está escrito, mas eu quero chamar a atenção, porque é natural que, às vezes, você, aluno, leia rapidamente e não se ligue em determinadas informações. Faça uma observação para esse inciso 6º do 997 e ponha o seguinte: não se admite administrador pessoa jurídica. Ou seja, o administrador de uma sociedade tem que ser pessoa física. Eu não posso escolher pessoa jurídica para exercer o papel de administrador. Eu disse agora há pouco que a sociedade simples admite sócios, pessoas físicas, e sócios, pessoas jurídicas. Mas se eu te disser assim, a sociedade simples é formada por Laura, uma sócia, e o outro sócio é a sociedade X limitada. Laura se uniu à sociedade X e formou uma sociedade simples. Considerando que um dos sócios é o administrador, quem necessariamente vai administrar essa sociedade? Laura, porque é a pessoa física. Note, na sociedade simples, e aí eu vou estudar isso só na semana que vem, mas já vou te adiantar. Na sociedade simples, eu admito que o administrador possa ser alguém que é sócio ou até alguém não sócio. Na sociedade simples, quando eu tiver que escolher o administrador, eu posso escolher alguém que seja sócio para administrar ou um terceiro que nem sócio é, desde que seja pessoa física. Desde que seja pessoa física, ok? Então, se você quiser organizar aí no seu caderno, você grifa, inciso 6º, grifa pessoas naturais. Puxa uma setinha e escreve: não pode ser pessoa jurídica. Isto é, quem foi escolhido para administrar a sociedade tem que ser uma pessoa física. Agora, pode ser sócia ou não sócia. Na sociedade simples, pode ser sócia ou não sócia. Eu até vou te dizer que na sociedade em nome coletivo, para administrar, eu preciso ser sócio. Mas na sociedade simples, não. O administrador tem que ser pessoa física. Agora, pode ser escolhido entre os sócios ou até um terceiro que nem é sócio desta sociedade. Então, eu posso contratar uma pessoa para ser administrador? Sim, da sociedade simples, sim. Anote logo aí no seu caderno, já que vocês estão perguntando, eu vou já dar tudo que eu posso botar na prova também. Para administrar uma sociedade simples, precisa ser pessoa física, é isso? Anote aí, eu vou ditar, é melhor. Observação importante. Em qualquer sociedade, o administrador, coloca assim,
o, abre parêntese, S, que pode ser um ou mais administradores. Então, o administrador, e abre os parênteses para colocar os S no final aí da frase, das palavras, o ou os administradores, deve ou devem ser sempre pessoas naturais. Agora, enxergue aí, olhe para a tela do slide. Deixa eu colocar aqui um outro, para eu poder fazer um negócio para você copiar aí. Coloque assim, ó. Vá copiando isso aí que eu vou fazer. Administrador, pessoa física. Agora eu vou fazer assim. Sócio. E vou escrever aqui, ó. Não sócio. Aí você vai... aqui para ficar bonitinho. Copia assim, ó. Pronto. Acho que vocês conseguem enxergar aí. Depois eu melhoro. Olha, o administrador tem que ser pessoa física, tá vendo? Pode ser sócio ou não sócio. Agora, embaixo eu quero que você faça outra observação aí. Todo mundo conseguiu copiar? Vamos. Beleza? Calma. Oxe, você tá mais lerda do que eu. Ela vai disponibilizar esse slide, eu sei que ela vai. Oxe, Jesus Cristo, né? Eu tô no computador aqui, estou mais ligeiro que você. Misericórdia. É tic-tac, já tá cansado já. Observação, não. Tic-tac é doido aí desde sempre, mamãe. Observação. Sociedades que não admitem administradores não sócios. Sociedades que não admitem administradores não sócios. Ou seja, para ser administrador tem que ser sócio. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações. Pronto. Isto é, na sociedade em nome coletivo, na sociedade em comandita simples e na sociedade em comandita por ações, o administrador tem que ser sócio. Nas outras, até pode ser sócio ou não sócio, mas nessas três, o administrador tem que ser sócio. Eu vou até incluir aqui a sociedade em conta de participação, porque a sociedade em conta de participação, quem responde é o sócio ostensivo, só ele, então ele vai assumir o papel aí de administrador. Vou, inclusive, incluir a sociedade em conta de participação. Eu cedo esse material para vocês, melhoro aqui um pouquinho a estética da minha linha, que esse azul eu achei muito clarinho, depois eu cedo para vocês, ok? Estávamos estudando o inciso 6º do artigo 997, e aí, por isso, eu te disse que para os administradores tem que ser sempre pessoas naturais. Quais são os poderes dos administradores? Eu não sei, eu vou ler o contrato social. Veja, como é que eu vou saber quais são os poderes do administrador? O administrador vai poder fazer o quê em nome da sociedade? Principalmente se for um não sócio,
Eu vou dizer, amor, pegue o contrato social e leia, porque os sócios vão outorgar esses poderes para o administrador. Vai existir uma cláusula no contrato social informando os poderes do administrador e as atribuições do administrador. E já aproveitando aqui o momento, eu vou dizer a você que, inclusive, se o administrador realizar algum ato que ultrapassa os poderes conferidos pelos sócios, entenderam? Se o administrador realizar algum ato além dos poderes que os sócios lhe conferiu, esse administrador estará realizando um ato ultra vires e será responsável por esses atos. Só que isso nós vamos estudar em detalhes também na semana que vem. Olha, se o administrador ultrapassar esses poderes conferidos, ele estará a praticar um ato ultra vires. Inclusive, estudaremos isso no artigo 1015, estou escrevendo aí, ó, para você anotar. Pode ser anulado esse ato se ele não tem... Esse ato depende de o terceiro saber ou dever saber que o administrador tinha ou não tinha os poderes. Por isso que eu tenho que estudar com calma contigo o artigo 1015 do Código Civil. Quem quiser se antecipar pode ler, mas semana que vem a gente vai chegar nesse artigo, ok? Estou citando isso porque olha o contexto, meus queridos. Estou estudando quais as pessoas naturais responsáveis pela administração. Só que assim, vem cá, como serão as ações desse administrador? O administrador só vai poder fazer o que os sócios lhe outorgarem a título de poderes. Quais são esses poderes? Não sei, vou ler o contrato social, mas eu sei uma coisa, se o administrador agir fora desses limites, ultrapassando esses limites de poderes, ele estará praticando um ato ultra vires. Essa é uma expressão latina, ultra significa além, a mais, e vires vem de viril, força. Então, a tradução de ultra vires é além da força, ato além da força. É exatamente aquela ação do administrador ultrapassando os limites ou atribuições que os sócios lhe outorgaram conforme contrato social. Inciso 7º. O contrato também informará a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Olha, não há possibilidade de alguém querer participar de alguma sociedade, inclusive da sociedade simples, só tendo lucros ou só suportando as perdas. Aqui o direito empresarial vigora sob o manto da alteridade. A alteridade com L. A-L-T-E-R-I-D-A-D-E. Alteridade. O que é essa alteridade? É a assunção dos riscos do negócio. Deus queira que esses riscos sejam todos positivos. Riscos positivos são os lucros. Estou chamando de risco porque a gente não sabe quanto vai ser, por isso é incerto. Lucros. Pode ser até presumido, estimável, criado uma expectativa sobre os lucros, mas efetivamente, quantos serão esses lucros, eu tenho que apurar numa exatidão de causa. Mas os sócios precisam, então, todos gozarem dos ônus e dos bônus. Os bônus são os lucros, os ônus são as eventuais perdas que esses sócios terão que suportar caso haja alguma crise na atividade. Por fim, o contrato social deve mencionar se os sócios respondem subsidiariamente ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. E nós já estudamos isso quando estudávamos as responsabilidades dos sócios naquela escadinha que a gente avançou. Ultrapassando um pouquinho, vamos ao artigo seguinte.
998 do Código Civil. Nos 30 dias subsequentes à constituição da sociedade simples, ela deverá requerer a inscrição do contrato social. Você sabe que essa inscrição deve acontecer não na junta comercial, mas sim no registro civil de pessoas jurídicas do local de sua sede, que nós chamamos vulgarmente de cartório de pessoa jurídica. Você sabe que o local onde se registra uma sociedade simples é no cartório de pessoa jurídica. O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato e, se algum sócio nele houver sido representado por algum procurador, é preciso também estar anexada aí a respectiva procuração, bem como, se for o caso, alguma autorização de autoridade competente, se for o caso. Um juiz, por exemplo, que teve que autorizar a assinatura daquela pessoa porque é o representante legal do menor, conforme processo judicial número tal. Parágrafo 2º. Com todas as indicações enumeradas no artigo anterior, que foi o 997, será a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio que fica no cartório de pessoa jurídica e obedecerá um número de ordem contínua para as sociedades ali inscritas, já inscritas naquele órgão de registro. 999, artigo muito importante, coloque aí, prova, ela vai botar esse diabo na prova. Anote aí. Primeiro eu vou lhe explicar o contexto do artigo, depois eu lhe digo a resposta, depois eu leio ele. O contexto é o seguinte: você já sabe que a sociedade simples, ela precisa ser registrada. Será registrada no cartório de pessoa jurídica. Para que a gente proceda com o registro, eu preciso cumprir uma tarefa preliminar, que é identificar os sócios, fazer diversas reuniões com eles, porque a gente vai precisar elaborar o contrato social. E é esse contrato social que vai servir de documento para que a sociedade simples seja registrada no registro civil de pessoa jurídica. Pois bem, elaboramos, então, o contrato social. Esse contrato social será denominado de contrato constitutivo desta sociedade simples. Só que você já estudou comigo, lá no direito empresarial, que diversas alterações podem acontecer nesse contrato originário. Por isso, a gente vai ter o contrato constitutivo da sociedade e a gente pode ter primeira alteração, segunda alteração, milésima alteração. Eu te disse isso, inclusive, quando estávamos estudando obrigações do empresário. Só para que você lembre desse momento lá do semestre passado, eu te disse assim: são 3 as obrigações do empresário. A primeira delas é registrar-se antes mesmo do início de suas atividades. Se não registrar, será empresário de fato. Registrando-se, será empresário de direito, de fato e de direito. Só que é preciso cumprir as outras 2 obrigações. Segunda obrigação: manter regular a escrituração dos seus negócios. Manter regular a escrituração dos seus negócios significa levar à junta comercial ou ao cartório de pessoa jurídica todas as possíveis alterações contratuais, para que elas sejam arquivadas ou averbadas. Então, naquele momento da aula, eu te disse assim: se Laura quiser sair da sociedade, eu vou ter que fazer um contrato social retirando Laura da sociedade. Se Lessa quiser entrar na sociedade e os sócios aceitarem, vai ter um contrato social inserindo Lessa nos quadros da sociedade. Se eu quiser aumentar o capital social, eu vou ter que fazer nova alteração do contrato social. Enfim, todas essas alterações deverão ser averbadas no órgão que criou a sociedade. Se esse órgão for a junta comercial, ótimo. Como eu estou falando de sociedade simples, eu vou considerar que o órgão é o cartório de pessoa jurídica. Beleza?
Agora, outro detalhe importante. Professora, claro que para alterar o contrato social, a gente vai precisar marcar a assembleia para que os sócios deliberem. Deliberar significa discutir e votar. Então, para que os sócios analisem, discutam e votem acerca desta possível alteração. Então, vamos supor, ficticiamente, que nós todos somos em 24, comigo 25. 25 pessoas sócias da sociedade simples, estamos aqui reunidos em assembleia, porque a pauta tem como objetivo discutir a proposta de ampliar o capital social. Nós temos um capital até então de R$200 mil, e o objetivo é ampliar esse capital social para R$500 mil. Então, não é porque Eugênio quer ampliar para R$500 mil que todo mundo vai aceitar e que modificado estará o capital social. Não é assim, não. Eu preciso designar a assembleia. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com direito empresarial, mas você vai entender bastante. Se você mora em prédio, de vez em quando você vê lá no mural do condomínio ou até no elevador um edital de convocação para a Assembleia dos Condôminos. Porque vai ter que pintar o prédio. Então, a gente tem que votar para ver se os condôminos aceitam a pintura, para ver se os condôminos aceitam, ao invés de pintar, pastilhar a sacada do prédio. Enfim, eu tenho diversos temas que, mesmo que exista o síndico, ele não pode decidir sozinho. Utilize esse exemplo analogamente para o direito das sociedades. Aqueles poderes que constam lá no contrato social para o administrador, ele vai poder exercer sem ter que designar a assembleia. Mas tantas outras ações ou decisões da sociedade terão que ser deliberadas em assembleia. E aí, nessa assembleia, eu vou pôr o tema em discussão, vai ter que ter a votação, e eu vou ter que identificar se aquele tema foi aprovado pelos sócios ou não. O 999 vai te ensinar quais são os quórums que eu vou considerar determinado tema aprovado pela Assembleia. O 999 vai te ensinar quais são os quórums que eu tenho que alcançar para considerar que determinado tema tenha sido aprovado em assembleia. Até aí, você entendeu o meu contexto, porque eu ainda nem falei nada do 999. Eu só estou contextualizando. O 999 vai me ensinar a entender se determinado tema foi aprovado ou não para modificar o contrato social. Beleza? Escrevam aí no chat, todo mundo entendeu o que é que eu quero estudar a partir de agora? Graças a Jesus Cristo. Vou evoluir, então. O 999, eu acho que você está enxergando ele na tela, eu não estou enxergando mais, porque eu vim para o chat. Depois eu vou ler. Por enquanto, você vai me ouvindo, e se for o caso, confirmando aí com o 999. A minha tarefa agora é a seguinte. Eu quero analisar se a Assembleia, ao ter votado a respeito daquela modificação no contrato social, votou no sentido de aprovar a modificação do contrato social ou não. Diz o 999. Se a alteração do contrato social versar sobre um dos temas previstos no 997, se a alteração do contrato social versar sobre um dos temas do 997, aí, meus queridos, deve haver o consentimento unânime dos sócios. O quê? Professora, peraí. Você está me dizendo que se eu quiser alterar, se os sócios quiserem alterar qualquer tema que está listado no 997, se um discordar,
não pode alterar o contrato social. É isso? É isso mesmo. Está achando barra pesada essa informação, porque obter unanimidade de votos é algo surreal, praticamente difícil, mesmo que os sócios sejam componentes de uma mesma família. Se estiver achando difícil, por favor, não forme uma sociedade simples. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. A lei é essa. A lei te diz o seguinte: vocês têm a opção de formar qualquer das 8 sociedades que o direito te apresenta. Vocês escolheram sociedade simples, então vocês vão ter que se curvar ao que está posto no 997, o 999. As modificações do contrato social que tenham por objeto matéria indicada no 997 dependem de consentimento de todos os sócios. As outras matérias que não estejam no 997 poderão ser decididas por maioria absoluta dos votos, se o contrato social não determinar a necessidade de deliberação unânime. Eu praticamente decorei, ou parece ter lido, o 999. É exatamente isso que disciplina o 999. Então, deixa eu te dar alguns exemplos para você compreender. E vou dizer uma coisa de uma forma muito grossa, curta e grossa, não violenta, mas curta e grossa. Decore o 997. Bote na tela do seu computador, faça um post-it. Olha, eu estou no meu gabinete, eu tenho post-its aqui, ó. Tá vendo? Sobre coisas que eu preciso estudar. Esse post-it aqui, eu estava estudando sobre os atributos dos atos administrativos. Aí tem aqui presunção de legalidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Vou ficar olhando para ele até decorar. Aí depois tem aqui elementos do ato administrativo. Tá vendo que eu não estudo só empresarial e trabalho? Faça o que você quiser, menos pesque. Estude o 999. O que é que o 999 te exige? Exige saber o 997. O que é que o 997 diz? Todos os elementos que devem constar obrigatoriamente no contrato social. Eu posso colocar na prova o seguinte: os sócios A, B, C, D e E compõem uma sociedade simples. O capital social é R$100 mil. E a administradora desta sociedade é Alana, uma pessoa não sócia. O contrato social prevê mandato para o exercício da função de administração de 1 ano, permitida a recondução por diversas vezes. Só que já na gestão aí do primeiro mandato, a Alana não está funcionando muito bem. E os sócios querem destituir ou exonerar a Alana do cargo de administradora. Como o mandato dela é de 1 ano e nós queremos destituir a Alana antes do fim do seu exercício, precisamos ir para a Assembleia. A Assembleia vai decidir se vai destituir a Alana ou não. A destituição de Alana exige alteração do contrato social sobre um dos temas que versam o 997, por favor, me responda. Para destituir a Alana, eu preciso alterar o contrato social, porque esta informação quanto ao administrador obrigatoriamente precisa constar, sim, no contrato social. Então, não basta a alteração do contrato. Eu sei que a alteração do contrato é necessária, mas a alteração do contrato se refere a um dos temas do 997, aí você vai ter que me responder, sim, professora.
Porque lá no 997, inciso 6º, a senhora me explicou que é obrigatório informar a pessoa natural incumbida da administração. Então, se eu tenho que alterar o contrato em algum tema, alguma matéria do 997, se um sócio discordar, a gente não consegue tirar a lana. Eu preciso de consentimento unânime dos sócios. Eu preciso de consentimento unânime dos sócios. Vou colocar na tela mais uma vez o 999. Se você quiser modificar o contrato social, que tenham como objeto qualquer matéria listada no 997, a aprovação desta alteração do contrato requisita consentimento unânime dos sócios. Agora, se você quiser mudar o contrato social sobre outros temas que não estão previstos no 997, aí não precisa de deliberação unânime. A decisão vai ser por maioria absoluta dos votos, salvo se o contrato eleger essa necessidade de deliberação unânime. Aí não vai ter jeito. Mas se o contrato nada disser, eu vou precisar tão somente da aprovação por maioria absoluta dos votos. Ok? Qualquer tipo, então, de alteração, de modificação, vai ter que ficar averbado, e se houver essa informação dos sócios, aí vai ter que ter uma votação para poder concordar, é isso mesmo? Todos os temas que visam modificar o contrato social requisitarão de, caso seja aprovada essa modificação do contrato pelos sócios, fazer a respectiva averbação no cartório de pessoa jurídica. Beleza. Isso daí, sem sombra de dúvidas, isso está no parágrafo único do artigo 999. Outra coisa é, como considerar que os sócios aprovaram essa modificação do contrato social? Aí você vai ter que perguntar, qual é o assunto? Aí, se o assunto for um daqueles que estão no 997, eu preciso do consentimento de todos os sócios. Se o assunto que visa modificar o contrato social for qualquer outro que não esteja no 997, aí basta a deliberação por maioria absoluta de votos, salvo se o contrato determinar a deliberação unânime, que aí eu vou ter que cumprir a necessária exigência de deliberação unânime disponível no contrato social. Seguindo, quero te apresentar aqui agora direitos e obrigações dos sócios. Bruna, Oi. antes da senhora continuar aí, se por acaso não houver essa verbação dessa modificação, permanece anterior, né? Para terceiros, esta alteração não averbada não terá efeito jurídico nenhum. Só valerão as cláusulas que constam no contrato anterior, que é o que está registrado. Perante terceiro, agora perante sócios. Perante os sócios, vale. Justamente por causa do artigo 1001, que eu vou ler agora para você. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as obrigações sociais. Então, as obrigações dos sócios começam desde que eles assinam o contrato e só finalizam quando a sociedade for dissolvida, quando igualmente extinguirem as obrigações dos sócios, as obrigações sociais. 1002. Eu te disse
que a sociedade simples é uma sociedade de pessoas. E a prova dessa informação está tanto no 1002 quanto no 1003. Vamos lá. 1002. O sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais sócios, expressos em modificação do contrato social. Vocês lembram que quando eu expliquei aquela classificação, quanto à alienação da participação societária, ou quanto às condições de alienação da participação societária, as sociedades podem ser sociedades de pessoas e sociedades de capital. Eu te disse que a sociedade de pessoas é aquela sociedade em que os sócios exercerão um papel muito proativo no momento em que o outro sócio sai da sociedade ou vende suas cotas ou é substituído. A sociedade de capital não dá importância aos outros sócios. Então, um sócio pode comprar e vender ações sem o consentimento dos demais. Mas se eu estou falando de sociedade simples, trata-se de uma sociedade de pessoas. E exatamente por isso, o sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. 1003. A cessão total ou parcial de cotas, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a este e à sociedade. Vamos com calma para a gente explicar. Primeiro, o que é que significa cessão de cotas? E aí depois eu vou te dizer que a cessão pode ser total ou parcial. Cessão vem do verbo ceder. Transferir. A cessão ou transferência de cotas pode ser gratuita ou onerosa. Então, o sócio pode doar as cotas a outrem. O sócio pode vender, que é transferir onerosamente, as suas cotas a outrem. Esse outrem pode ser sócio ou não sócio, mas sendo não sócio, dependerá da anuência dos outros sócios, por ser uma sociedade de pessoas. Vou evoluir um pouquinho no raciocínio. Se eu sou a sócia, tenho 10 mil cotas, e resolver ceder totalmente as minhas cotas, não importa se gratuitamente ou onerosamente, mas se eu fizer cessão total de cotas, você concorda que eu deixarei de ser sócia? Eu tinha 10 mil cotas, vendi as 10 mil cotas para Elô, eu vou deixar de ser sócia. E Elô passará a ser sócia das 10 mil cotas, titular das 10 mil cotas, ou se ela já era sócia, ela vai ter um aumento de participação nesta sociedade. A cessão total de cotas resulta na retirada do sócio daquela sociedade. De novo, a cessão pode ser gratuita ou onerosa. A cessão pode ser total ou parcial. Se a cessão de cotas for total, resultará na retirada do sócio desta sociedade. E essa pessoa que era sócia não mais será sócio. Até aí tudo bem, né? Claro que essa cessão total de cotas exigirá alteração do contrato social. Porque vai acontecer uma alteração do contrato social, fazendo com que Bruna seja retirada da sociedade e, em seu lugar, ingresse Elô. Claro que isso só vai acontecer com a anuência dos demais sócios. Agora, se a cessão de cotas for parcial,
isso não resultará na retirada do sócio da sociedade. Resultará tão somente numa redução de participação societária. De novo. Se a cessão de cotas for parcial, isto não resultará na retirada daquele sócio cedente da sociedade. Resultará tão somente numa diminuição, numa redução de participação societária para este sócio. Olha, quem cede as cotas é cedente. Quem recebe, ou porque comprou, ou porque recebeu a doação, é cessionário. Cedente com C, pelo amor de Cristo, do santo da gramática. Professora? E cessionário, primeiro com C e depois com SS. Diga, Matheus. Eu vou pedir licença aqui, que a senhora fizer a chamada aí, que eu vou começar a trabalhar agora, meio-dia, tá bom? Eu vou botar logo o seu nome aqui, porque eu vou fazer chamada assim. Obrigado, viu, Bruna? Um abraço, boa aula para você. Depois eu pego o restante lá, valeu. E você vai sair de casa, é? Não está trabalhando? Eu tenho que deixar a tela aqui, porque eu não posso utilizar, e eles monitoram, eu não posso utilizar outra tela, a não ser que seja do trabalho, entendeu? Na hora do trabalho. 15 minutos, você vai gastar 15 minutos para fechar a tela, de acho? Não, mas eu vou tomar um banho, né? Eu acordei e vim direto pro computador, meu filho. Estou de samba canção ainda. Um abraço, Bruna. Tchau, tchau. Beijo, amor. Boa Páscoa para você. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. Então, voltando. Professora, mas esse não entra como novo sócio? A não ser que esse não vai ser um novo sócio. Vou repetir. Olha só. A cessão pode ser total ou parcial. Se a cessão for total, necessariamente eu vou ter a retirada desse sócio cedente e, em seu lugar, eu vou ter um novo sócio, o cessionário, aquele que adquiriu as cotas. Até aí tudo bem. Agora, se a cessão for parcial, eu não tenho aí a retirada do sócio. Eu vou ter tão somente a alteração quanto a sua participação na sociedade. Por exemplo, eu tinha 10 mil cotas. Eu vou vender 5 mil cotas. Eu não vou sair da sociedade. Eu permanecerei na sociedade, só que agora eu vou ter redução na minha participação social. Antes eu tinha 10 mil cotas e agora eu vou ter 5 mil cotas. A cessão parcial nem sempre resultará no ingresso de um novo sócio, porque pode acontecer que um sócio que já era sócio tenha adquirido essas suas cotas e tenha, portanto, aumentado o seu capital social. Todo mundo me entende? Então, quando eu estou diante de uma cessão parcial, nem sempre significa dizer que alguém que não era sócio agora passou a ser sócio. Eu posso ter Eugênio, que já era sócio, que ele tinha 20 mil cotas. Quando ele adquiriu 5 mil cotas de Bruna, Bruna deixou de ter 10 mil cotas, passou a ter 5. E Eugênio, que tinha 20, passou a ter 25 mil cotas. Nessa situação, nem houve alteração do capital social total. Não houve perda nenhuma, só transferência de participação de um sócio para outro sócio. Todos me entenderam, por favor? Ô, Bruna? Oi. Mais ou menos. Deixa eu te perguntar aqui um negócio. Isso é tão simples. Vá, pergunte. Misericórdia. Quando você faz a transferência parcial das cotas, vamos botar para a prática, né? Você tem 10 cotas e eu teria 5 cotas. Você faz a redução para 5 e transfere para mim, que eu sou sócio, e fico com 10. Certo? Não. Você não tinha 10? Não, entendo. Tem uma sociedade, eu e você. Faça a conta direito, diabo. Qualquer coisa, conta nos dedos aí. Vá, faça aí. Falei que eu vou anotar. Pronto. Eu tenho
você tem direito a 10 cotas. Eu tenho 10 cotas. Isso. Certo? Você tinha 5 ou 15. Vamos supor que eu tenho a mesma quantidade de cotas de vocês. 10 e 10. Você tem 10 também. Pronto. Beleza. Aí você chega para mim e fala, Laura, eu cedo 5 cotas para você, que eu sou que é sócia, e transfiro parcialmente as cotas, certo? Eu fiquei com 5 e você ficou com 15. 15, pronto. Nesse caso aí, como é que não vai aumentar o capital, já que houve essa transferência, apesar de eu ser sócia também, entendeu? Não aumentou nada. E se tirou de mim para você, não mexeu em nada. Cadê? Então, aumentou a sua participação na sociedade, mas não aumentou o capital da sociedade. Se a sociedade tinha capital, por exemplo, de 20 mil, 10 mil meu, 10 mil seu. Quando eu cedi 5 mil cotas para você, eu fiquei com 5 mil, você ficou com 15 e no final tá os 20 mil do mesmo jeito. Entendi agora. Agora, nesse caso aí, se a sessão for parcial, entre sócios... Foi parcial. Pronto. Se a sessão for parcial e essa sessão for entre sócios, não precisa fazer alteração do contrato, é isso? Precisa, sim, senhora. Como é que vai constar que você antes tinha 10 e agora virou 15? Tem que fazer alteração no contrato, sim. O que eu disse foi o seguinte, essa sessão parcial não gerou ingresso de um terceiro na sociedade, nem gerou alteração no capital total, mas alterou, sim, as participações dos sócios na sociedade. Eu tinha 10 mil cotas, fiquei com 15, desculpe, com 5. Você tinha 10 mil cotas, comprou mais 5 mil cotas, ficou com 15 mil cotas. Então, vai ter que ter alteração nesse contrato social, porque antes eu tinha 50% do capital social e você tinha 50% do capital social. Com essa cessão de cotas, eu fiquei com 25% do capital social e você com 75% do capital social. Pronto, porque, na verdade, o artigo aqui, 1003, ele fala o seguinte, que a cessão total parcial de cotas, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não... entendi agora, não terá eficácia. Obrigado. Obrigada. De nada. É porque a missa tem que ser cumprida e rezada até o amém. A criatura leu até metade do artigo. Não, na verdade, eu estava confundindo a questão da alteração do contrato social com a eficácia, mas agora eu já compreendi. Já. Ótimo. Beleza, então. Vamos continuar. Toda parcial não entra nenhum sócio, né? Sei lá. Não, depende. Vocês já estão ficando doidos, viu? Veja bem. Já está perto de meio-dia, já tem que acabar, viu? Tá tudo em casa aí, tá comendo e estava lembrando de meio-dia. Deixa eu dizer aqui um negócio. A sessão parcial do exemplo que eu dei não envolveu aí ingresso de terceiros na sociedade. Mas nada obsta que eu diga assim, olha, os sócios são Bruna, Eugênio e Laura. Gente, Eugênio e Laura, vocês são sócios também comigo, eu estou com dificuldade financeira, tenho 10 mil cotas, quero vender 5 mil cotas. Vocês têm interesse de comprar essas cotas? Não, não temos interesse. Olha, eu preciso vender essas cotas, vocês autorizam que eu venda essas cotas para a Lessa? Ele não é sócio, mas é um cara bem legal e tem interesse de comprar essas cotas. Se vocês não autorizarem, eu não vou poder vender essas cotas para a Lessa. Opção número 1, vocês autorizam. A gente delibera isso em assembleia. Se vocês autorizam, vai acontecer uma alteração desse contrato social e nessa alteração do contrato vai constar informação de que Bruna, antes proprietária de 10 mil cotas, cedeu 5 mil cotas para a Lessa, que como não era sócio, passou a ser sócio. O capital total da sociedade não foi alterado. Vamos imaginar que o capital era de 150 mil reais.
Eu tinha 50 mil, você 50 mil, Laura... O Eugênio tinha 50 mil, Laura tinha 50 mil. Quando eu vendi metade das minhas cotas para a Lessa, eu tinha 50 mil, vou ficar com 25 mil. Lessa comprou as 25 mil cotas, ficou também com 25 mil cotas. Laura continuou com as 50, Eugênio com as 50. O capital total não foi alterado, mas tem que haver alteração deste contrato social para dizer que Bruna não tem mais 50 mil cotas, agora só tem 25 mil cotas. Note que nesse exemplo agora, eu fiz uma cessão parcial com ingresso de sócio na sociedade, mas no exemplo anterior, eu fiz cessão parcial sem ingresso de sócio novo. Entenderam? Entendi agora. Mas eu não autorizo o Lessa entrar, não, viu? Tá bom. Se, opção número 2, os sócios não autorizarem a cessão de cotas pela sócia que deseja diminuir a sua participação na sociedade, o que vai ter que acontecer é uma diminuição do capital social. Porque veja que com a mesma liberdade que eu tenho de ingressar na sociedade, esta liberdade tem que continuar permanecendo caso eu queira sair da sociedade. Tudo bem que eu posso ter alguns obstáculos, eu vou estudar isso lá no artigo 1029. Eu tenho 6 minutos para acabar a aula, posso inclusive já falar do 1029 para não ficar aí pela metade. Mas, das duas, uma, eu quero vender. Ou vocês aceitam, ou, se vocês não aceitarem, a gente vai fazer liquidação dessas minhas cotas. E isso vai impactar na redução do capital social. Então, se o capital social era de 150 mil reais, se eu quero vender 25 mil cotas, cada uma no valor de R$1, 25 mil reais. Laura não quer comprar, Eugênio não quer comprar, e nem vocês querem autorizar que eu venda essas cotas para um terceiro, vocês não podem bloquear a minha vontade de vender as cotas. Então, a gente vai fazer uma alteração no contrato social para liquidar as minhas cotas, tirar essas 25 mil cotas do capital da sociedade, aí o capital passará a ser de 125 mil reais agora, porque eu liquidei as 25 mil cotas de Bruna, que não queria mais permanecer com 50 mil cotas na sociedade, ok? E tem que pagar. E vai pagar. Só que Bruna, então, né? a sociedade vai pagar essas cotas, liquidação é exatamente o pagamento do valor dessas cotas, só que, claro, que deverá ser apurado, possível dívidas, ônus, e Bruna vai ter que arcar com essa responsabilidade pelas obrigações sociais que já existiam ao tempo que ela era sócia. Bruna permanecerá responsável por essas cotas até 2 anos depois da averbação desta modificação do contrato social. Vou ler para você o 1003. A cessão total ou parcial de cotas, sem correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos sócios, não tem validade. Então, fez cessão total ou parcial, vai ter que alterar o contrato social. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responderá Bruna, que é a sócia cedente, solidariamente com o cessionário. No meu exemplo, Lessa, perante a sociedade terceiros, pelas obrigações que existiam quando Bruna era sócia. Ok? Ok, entendi. Eu não vou... Anote aí, assim, ó. Você ficou de falar de direito de retirada. Só faltam 3 minutos. Eu sei que se eu falar em 3 minutos, alguém vai dizer que não entendeu. Então, eu prefiro usar esses 3 minutos de maneira diferente. A gente encerra oficialmente o conteúdo agora. Semana que vem eu vou te perguntar onde foi que eu parei. Você disse, Pró, você leu o 1003,
mas disse que ia explicar também direito de retirada. Já anote assim, ó, direito de retirada versus remissão. Remissão com SS. Pronto. Eu quero encerrar a aula com sinceros votos de boa Páscoa para quem acredita em Deus como eu, que Deus abençoe a todos vocês, que esse espírito de ressurreição da Páscoa, né, de Jesus Cristo, invada todos os nossos corações e nos dê pensamentos altivos, esperançosos para dias melhores. Sei que você deve estar me escutando e pode estar passando por alguma dificuldade financeira, tudo isso provocado pela situação que nós estamos, né, de coronavírus, de dificuldade de emprego, de dificuldade de realização das suas atividades como profissional liberal, como empregado, como empresário, mas a gente não pode perder a esperança. O que mais me preocupa nesses tempos de coronavírus, além da crise econômica, financeira, é a possível doença da alma, a doença da mente. Porque se a gente não tiver um equilíbrio, se a gente não tiver um equilíbrio para superar esses problemas todos, podemos nos enveredar por depressões, né, por dificuldades de equilíbrio mental, emocional, e tudo isso vai ser dificultador da superação dessas outras crises. Então, já tem dificuldade financeira, já está com dificuldade do emprego, se você não tiver um equilíbrio emocional, mental, a depressão é a maior doença do mundo, do século, da história. Então, é preciso que a gente se alimente a cada dia dessa fé, dessa energia, dessa esperança, do que puder ajudar a acalmar a nossa alma e os nossos corações. Eu sou uma pessoa muito altiva, muito digamos assim, para cima nesses pensamentos, porque eu acho que pensamento negativo só me atrapalha. E como eu tenho uma forma de viver muito matematizada, eu vivo muito no se então, tudo meu é se então. Se eu pensar negativo, eu só vou ter prejuízo. Se eu pensar positivo, ainda que benefícios não me tragam, malefícios não me trarão. Então, eu prefiro escolher o conjunto de pensamentos positivos, altivos, para que a gente possa ir superando essas crises. E aí, sinceramente, é isso que eu te desejo. A chamada, Lessa, eu já fiz. Anotei todo mundo aqui, Matheus, Lessa, Alana, Anderson, Antônio, Daniel, Danilo, Érico, Estefal, que é Flavinha, Elô, Ivana, Joyce, Léo, Laura, Leonardo, Letícia, Matheus, Rayana, Salvador, Sidney e Wilma. Quando alguém estava fazendo pergunta, eu anotei. Eugênio, está aqui também, meu querido. Anotei você. Rayana também. Um beijo. Léo é Leandro, viu, professor? Léo é Leandro, tá bom. Mas isso, Leandro Santos. Então, eu ia identificar, mas vou anotar aqui. Leandro. Obrigado pelas palavras. Você, como um professor, um excelente coach também. Obrigada pela consideração, estima, respeito que todos vocês têm por mim, eu tenho certeza disso. Um beijo. Vou para a cozinha agora aprontar comida. Beijo, professora. Boa Páscoa. Dá um beijo, Cauã. Boa Páscoa, gente. Obrigada para vocês todos também. Tchau. Beijo, Pro. Boa Páscoa. Beijo. Boa Páscoa a todos, colegas. Beijo. Eu também, Wanda. Se acalme. Beijo.